Oi gente, meu nome é Stephanie e eu vim aqui compartilhar uma fase da minha vida que eu passei em 2019. No começo de 2019, eu comecei a ficar muito depressiva e me colocar muito pra baixo. E confesso que foi uma das piores fases da minha vida, porque eu cheguei em um momento que eu não sabia mais o que eu fazia. Comecei a tomar muitas atitudes erradas, muitas decisões erradas. Muitas coisas erradas eu fiz por conta disso. Por me sentir que ninguém gostava de mim, por sentir que ninguém me amava, comecei a me sentir rejeitada. E tudo isso acabou virando uma verdade na minha cabeça, né? Mesmo eu sabendo que isso era uma mentira, mas na minha mente isso já começou a virar uma verdade, porque eu comecei a aceitar essa negatividade no meu coração. Então, depois que tudo isso começou, chegou no... Isso foi mais no meio, assim, de 2019, isso foi em maio, abril, por aí. Eu comecei a me machucar, eu comecei a me mutilar e eu vi que aí já tava chegando uma parte mais tensa. Então, eu ficava me perguntando por que ninguém se portava comigo, por que ninguém via o que estava acontecendo comigo. E nessa época eu gostava mais de ficar fora de casa do que em casa. Eu não gostava de ficar em casa porque eu sabia que quando eu chegasse em casa eu ia pro meu quarto. E o meu quarto era uma guerra. Todas as noites era uma guerra, porque eu tentava lutar contra a minha mente e sempre acabava caindo na negatividade, me machucando. E essa dor não era comparado com a dor que eu sentia dentro do meu coração. Um vazio que eu sentia muito grande. Por achar que ninguém gostava de mim, que eu não prestava pra nada e que eu não era amado. E aí eu lembro que eu comecei a questionar isso na minha vida, né? Eu falo, gente, eu nasci, fui criado na igreja, por que eu tô passando por isso? Cadê o Deus que eu servia? Cadê? E aí eu comecei a entender que eu precisava conhecer ele de verdade. Eu não li a Bíblia direito. Coisa de adolescente. 2019 tinha 15 anos. Quando isso tudo aconteceu, eu tinha 15 anos. Eu não gostava de ler. Eu tinha preguiça, inclusive. Muita preguiça de ler Bíblia. De ler tudo. Eu não gostava de ler. Então, quando eu tava nessa situação, eu comecei a querer ler. Falei, não, eu preciso conhecer esse Jesus, porque na igreja o pastor fala que Jesus ama a gente, mas eu não sinto isso dentro de mim. Aí eu comecei a querer ler. Aí eu não lembro o motivo, mas eu só sei que eu comecei a ler Mateus. Foi a melhor decisão que eu tomei nesse momento que eu só tava tomando decisão errada. Eu comecei a ler Mateus e caiu um texto nas minhas mãos que, assim, ele me emociona até hoje, porque ele foi muito importante pra mim, que foi depois desse texto que eu quis mudar algumas atitudes, queria me abrir, entendeu? Porque eu tava entendendo o que tava acontecendo comigo. Que tá lá em Mateus 4,16. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Esse versículo está falando sobre a Galileia, né? Porque a Galileia é aquele povo pagão, né? Que adorava vários deuses. Só que eu lendo isso,
essa parte desse versículo que eu li agora me tocou muito. Eu comecei a chorar, eu lembro que eu fiquei muito emocionada, porque eu senti que isso estava acontecendo comigo, entendeu? Que eu não tava vendo satisfação mais em viver, eu queria morrer. Eu não queria viver mais, porque pra mim não tinha graça, não tinha sentido a minha vida. Então, quando falou esse versículo, quando eu li esse versículo, eu me emocionei muito, porque eu tava tendo que deixar Jesus entrar na escuridão para a luz dele habitar em mim. Então, esse texto me emocionou muito nessa época, e foi aí que eu comecei a querer mudar. Eu queria sair daquela situação que eu não tava me aguentando mais. Aí eu comecei a me abrir com meu irmão, que inclusive meu irmão me ajudou muito nessa época aí. Ele me ajudou muito porque ele foi tipo um conselheiro, né? Então eu conversei com ele, falei com ele o que eu tava sentindo, o que eu tava passando, o que tava acontecendo comigo. E aí ele começou a me ajudar, falou pra eu falar pros meus pais, inclusive que na conversa com meus pais ele até me ajudou. Mas eu confesso pra vocês que com meus pais ele até me ajudou. Mas eu confesso pra vocês que a parte mais difícil pra mim era falar isso pros meus pais. Porque nessa época eu e meus pais não tinha diálogo. Vivia cada um na sua correria, no seu canto. Eu ia pra escola, voltava à tarde, meu pai trabalhava, minha mãe eu acho que também na época. Ou seja, ninguém dava atenção devida um ao outro. E acabaram que não perceberam isso acontecendo comigo. E eu também sabia que eles iam ficar meio decepcionados, porque eles não esperavam isso de mim, porque, né, não dá, eles não sabiam o que estava acontecendo comigo, então seria um baque para eles. Então isso foi o que mais machucou dentro do meu coração, que eu tava meio receosa de falar pros meus pais. Aí no dia que eu contei, foi muito triste. Foi muito triste mesmo. Eu ver a cara dos meus pais, entendeu? Ver a reação deles. Foi muito triste, mas eu vou dizer uma coisa, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque depois que eu contei pros meus pais, que eles puderam compreender o que estava acontecendo comigo, melhorou bastante. Eles me ajudaram muito também. Eu sou muito grata aos meus pais, que não, mesmo não entendendo direito o que estava acontecendo comigo, eles ergueram a mão para me ajudar. Eu lembro que na época, quando eles souberam disso, né, tinha algumas noites que a gente até dormia juntos, pra não me deixar sozinha no meu quarto. E isso mexia muito comigo, eu ficava muito emocionada por saber que meus pais estavam ali para me ajudar. E eu fiquei muito mais relaxada, não relaxada, mas muito mais tranquila depois que eu contei isso pros meus pais. Porque, tipo, era um peso que eu tava carregando sozinha e eles não sabiam. Então, depois que eu contei pros meus pais, me ajudou muito. Eu comecei a liberar perdão que eu tinha que liberar sobre eles mesmos, sobre pessoas que tinham passado comigo. Eu comecei a liberar perdão, eu comecei a conhecer Jesus de verdade através de Mateus. E eu vou te dizer uma coisa, depois disso melhorou muita coisa aqui em casa também. Hoje a gente tem mais diálogo uns com os outros, a gente faz estudo uns com os outros, a gente tem momentos de família. E antigamente não tinha, e era a minha maior dificuldade era essa, por não ter esse diálogo com meus pais. Eu sempre tive um medinho, sempre tive medo. E hoje em dia não é mais assim, porque Deus, graças a Deus, transformou a nossa casa. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui pra você que tá vendo esse vídeo. Não sei o que você tá passando, não sei a dificuldade que você tá enfrentando, mas Deus sabe de todas as coisas.
e Ele está com você, então não desista, porque, cara, situações difíceis a gente sempre vai ter, como Deus mesmo nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então não desista, porque por mais que os outros dizem que você não é amado, tenha certeza no seu coração que você é amado sim. E você quer a maior prova disso? Foi quando Jesus morreu por nós, por você, por eu, naquela cruz. É inexplicável o amor de Jesus, porque nenhuma pessoa faria isso por você, e Jesus fez, porque você é importante para Ele sim. Então não desista e acredita, porque Deus quer fazer com você o mesmo que Ele fez comigo. Beijos.